Bom dia, professores, coordenadores, equipe gestora. É sempre um prazer estar com vocês em mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Limeira. Eu sou a Ellen, PCNP de Língua Inglesa, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o programa de recuperação e aprofundamento na perspectiva das sequências didáticas e sequências de atividades. Então, nas últimas semanas, nós temos recebido muitas informações, formações e materiais, né, que levam esse título aí, referentes ao material de recuperação e aprofundamento. Então, nós sentimos essa necessidade de dar um passo atrás, retomar alguns princípios, algumas orientações, no sentido de alinhar os nossos trabalhos, haja vista que o programa começou esta semana, então é preciso que nós partamos de um mesmo ponto, certo? Então, a gente vai conversar sobre o programa hoje nessa perspectiva e pretendemos fazer isso de uma forma bem dialogada, bem interativa. Vocês devem ter percebido, né, que o nosso chat ele está aberto, isso é intencional. Gostaria de utilizá-lo hoje como uma ferramenta da formação. Então, nesse sentido, eu peço a colaboração de vocês para que a gente se atenha ao tema da formação, porque existe uma configuração no YouTube em que cerca de 10 mensagens por segundo são liberadas. Então, tendo em vista a quantidade de professores que nós temos, é muito fácil que no meio dessas mensagens alguma pergunta, alguma dúvida se perca. Então, para que isso não aconteça, a gente vai se ater ao tema da formação, teremos momentos específicos para interação também. E mesmo assim, se a gente não conseguir sanar todas as dúvidas de vocês, como é do nosso costume, vocês também podem enviar pelo link de dúvidas, bit.ly/fiquei com dúvida. Tudo bem? Então vamos lá. O objetivo, ou melhor, os objetivos da formação de hoje são revisitar os princípios do programa de recuperação e aprofundamento. Então, como eu falei, a gente vai retomar algumas orientações para a gente poder alinhar os trabalhos. Nós vamos apresentar uma fundamentação teórica das sequências didáticas e contrastá-las com as sequências de atividades. Então, o trabalho e a formação sobre as sequências didáticas já estava previsto no nosso plano de melhoria da diretoria de ensino. É lógico que com a suspensão das aulas a gente teve que repensar algumas formações, e hoje a gente vai conseguir conversar um pouco a respeito, com algumas adaptações, e focando mesmo no programa de recuperação e aprofundamento. Vamos discutir também os tipos de atividades em cada etapa da metodologia da recuperação e aprofundamento. Então, existe uma metodologia pensada para as aulas de recuperação e aprofundamento, com alguns tipos de atividades, e a gente vai analisar e discutir quais seriam esses tipos de atividades. E, por último, vamos destacar a importância da intencionalidade pedagógica a partir da proposta forma e conteúdo, push e feche. Essa proposta, ela foi apresentada pelo professor Nilson José Machado, que é da Faculdade de Educação da USP, na diretoria de Carapicuíba, há 2 semanas atrás. E ele tem uma abordagem que eu achei muito pertinente para a nossa formação de hoje, então nós vamos apresentá-la e discutir também, ok? Então vamos começar. Bom, o programa de recuperação e aprofundamento, ele foi apresentado, né, para toda a rede no dia D. E ele tem algumas frentes, né? Então ele tem 6 pilares aí que sustentam esse programa, que ele é bem abrangente. Então nós temos o trabalho com o currículo focado nas habilidades essenciais. Nós temos aí a avaliação, né, diagnóstica e formativa, o acompanhamento, né, que está previsto, com a premissa de não deixar ninguém para trás, a tecnologia, que tem aí como grande protagonista o centro de mídias. Então, nós verificamos aí quantas funcionalidades foram agregadas ao aplicativo com o passar do tempo, com esses meses aí de trabalho. A formação focada nos usos dos materiais e das avaliações, e os recursos didáticos, que são os materiais impressos e digitais. Bom,
Nós vamos tratar na formação de hoje especificamente sobre os recursos didáticos, tá? Então, nós vamos passear por esses materiais que foram enviados para a gente e a formação no uso desses materiais. Então, vamos retomar alguns princípios das formações que a gente já tem recebido. Bom, o primeiro documento que eu trouxe, então, para conversar com vocês aqui é a Matriz de Habilidades de Língua Portuguesa e Matemática. Essa matriz de habilidades é a matriz do Programa de Recuperação e Aprofundamento, tá? Que nós temos aí o Currículo Paulista, a gente tem a matriz de habilidades essenciais que foi elaborada a partir dos resultados das avaliações que a rede conseguiu realizar. Então, pensando na retomada de algumas aprendizagens, na recuperação e no aprofundamento, foi elencada, ou melhor, foram elencadas algumas habilidades e aí foi construído esse documento. Tá? Então, para a língua portuguesa e matemática, nós temos uma matriz de habilidades essenciais. E com base nessas habilidades essenciais, foi reformulado, né, foi revisado o material Aprender Sempre. Por quê? Vamos lembrar, em 2019, a rede já tinha produzido os fascículos para os anos finais de ciclo. Então, a gente tinha para o 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e para a 3ª série do ensino médio, a gente já tinha o fascículo Aprender Sempre para matemática e para a língua portuguesa focada na recuperação. Isso em 2019. Em 2020, então, à luz desse documento, a partir dos novos resultados, e pensando na premissa de não deixar ninguém para trás, a rede reformulou essa proposta e agora a gente tem o fascículo Aprender Sempre, que deve ter chegado aí nessa última semana nas escolas, para todas as séries e anos. Então, diferentemente de 2019, em 2020, a gente vai ter o material para trabalhar durante o programa de recuperação e aprofundamento com todos os anos e séries. Bom, então, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso para a língua portuguesa e matemática, certo? Então, os professores têm recebido formações específicas quinzenalmente no trabalho com esse material que tem um pressuposto teórico e metodológico aí que tem sido bem trabalhado, como eu disse, quinzenalmente nas formações, nas ATPCs. Agora a gente tem, para os outros componentes, né, o documento orientador da recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática. Então, no dia 18 de setembro, a rede divulgou esse documento orientador, que não traz as habilidades essenciais dos outros componentes, como é o caso da matriz de língua portuguesa e matemática. Então, nós não temos as habilidades essenciais. Nós temos um exemplo, né? Então, a proposta desse documento é modelizar como trabalhar uma habilidade essencial que precisa ser recuperada, precisa ser aprofundada, a partir dos pressupostos do programa, que é o que a gente vai discutir hoje. Tá? Então, esse documento, ele chegou para a gente, né, ele foi divulgado no dia 18 e ele foi enviado para as escolas no dia 22. Eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de entrar em contato com esse material. Se não tiver a oportunidade, a gente vai ter um momento para isso hoje. Bom, esse documento, ele diz o seguinte, né, ele traz a seguinte sugestão. Para os componentes que têm de 3 a 4 aulas por semana, a sugestão é que se destine uma aula de 45 minutos por semana para trabalhar a recuperação e o aprofundamento. E aqueles componentes que têm 2 aulas semanais apenas, então a orientação é que a cada 15 dias, uma aula de 45 minutos, então, seja voltada para a recuperação e aprofundamento. Agora, vejam, é dada uma certa liberdade para o professor, com base no diagnóstico que ele tem da turma dele, verificar qual é o momento que ele vai precisar utilizar da aula dele para poder fazer essas retomadas. Tá? Então, como eu disse, ele traz uma modelização, um exemplo e algumas sugestões. E a gente vai analisar essas sugestões e fazer complementações a ela. Conto com vocês também
nesse sentido. Além desses materiais, foi produzido pelo Instituto Ayrton Senna o material Aprender Sempre, que traz as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais durante as atividades de acolhimento no retorno às aulas presenciais. Atualmente, até o momento na nossa diretoria, nós não temos nenhuma escola com aulas presenciais. Mas a proposta do Instituto foi, pegando o material, olhando para o material Aprender Sempre do Programa de Recuperação e Aprofundamento, de que maneira a gente vai intencionalmente e articuladamente desenvolver uma, no máximo duas, competências socioemocionais por aula. Então, eles modelizaram, Então, para todos os anos e séries, tem ali nesse documento um modelo de como essas competências podem ser trabalhadas durante as aulas da recuperação e aprofundamento, tá? Agora, a partir da aula 3, cabe ao professor, seguindo esse modelo, também continuar o desenvolvimento de uma, como eu falei, no máximo duas competências socioemocionais aí em cada aula. Bom, isso para a língua portuguesa e matemática. Para os outros componentes, o que foi apresentado para a gente foi esse documento aqui, ó, que está à esquerda. De volta à escola, estratégias para a acolhida pós-isolamento social. Então, eventualmente, se as aulas fossem presenciais na nossa diretoria hoje, não teríamos apenas as aulas de língua portuguesa. Então, os demais componentes também poderiam, apoiados nesse material, desenvolver algumas dinâmicas, algumas abordagens para esse acolhimento, tá bom? Esse material, pessoal, ele está todo disponível lá no site da EFAP. Então, o seu coordenador tranquilamente tem acesso, pode te orientar. Também, no caso, se você tiver alguma dúvida de como localizá-lo, você pode entrar em contato com a gente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou linkar esses materiais para vocês. Então, todo o material das ATPCs da diretoria ficam disponíveis no site do núcleo. Se vocês acessarem, então, por exemplo, a formação de hoje, esses PPTs que a gente vai disponibilizar, então eu vou colocar tudo linkado, aí você clica, já te direciona a esses materiais que eu estou comentando, tá bom? Então, tá ótimo. Então, agora nós vamos para a nossa primeira interação no chat. Então, nós temos em mãos esses materiais, nós já conversamos um pouco a respeito desses materiais, e aí, esses materiais, eles foram organizados em sequências. Agora, vejam só, nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, a opção foi pela utilização de sequências didáticas. Então, se você consultar lá no site da EFAP o material dos anos iniciais, você vai observar que é proposta uma sequência didática. Super recomendo que vocês façam essa análise, que para mim foi muito esclarecedora, tá? Agora, para os anos finais e para o ensino médio, a opção foi sequências de atividades. Então, aqui a gente vai para a nossa primeira interação. São diferentes? Tem diferença entre as sequências didáticas e as sequências de atividades? Elas são parecidas, elas têm pontos de convergência. Coloquem para mim aí no chat as suas impressões sobre as sequências didáticas, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos para a gente conversar um pouquinho e na volta a gente dá continuidade aqui à nossa conversa.
Muito bom, pessoal. Então, vamos agora conversar um pouco sobre as sequências didáticas e as sequências de atividades, certo? Então, vamos lá. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de situar, de contextualizar, trazendo para vocês onde se situa a ação educativa, tá? E para isso, eu recorri ao conceito da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, e vocês já vão entender por quê, tá? Então, quando a gente está falando de conhecimento, né, de alcançar novos conhecimentos pelo nosso aluno, a gente sempre parte daquele conhecimento que ele já possui, não é assim? Então, a gente parte daquilo que já é do conhecimento dele, daquilo que o aluno consegue fazer sozinho, e a partir daí nós vamos criar algumas situações de aprendizagem para que ele alcance um novo conhecimento. Então, em Vygotsky, a gente tem que esse conhecimento que o aluno já possui, tá, está aqui no nível de desenvolvimento efetivo, tá? Isso é o que o aluno já traz consigo. E ele tem um potencial para alcançar um novo conhecimento, tá? A partir das situações didáticas que são ali promovidas pelo professor. Agora, essa zona, né, essa região aqui, entre aquilo que o aluno sabe fazer sozinho e aquilo que ele sabe fazer com a ajuda do professor, é o que Vygotsky chama da zona de desenvolvimento proximal. Tá? E por que eu trouxe isso? Porque é justamente aqui na zona do desenvolvimento proximal que a gente aposta que as sequências didáticas devem ser realizadas. Então, o que hoje está na zona de desenvolvimento proximal, futuramente já vai estar no nível de desenvolvimento efetivo do aluno. Então, é progressivo, vocês conseguem ver essa progressão, né? Isso é fundamental para a gente pensar no conceito de sequência didática. Tá? E a ideia de ajuda do professor também, ela é fundamental, porque é pela interação, é pela intervenção pedagógica que a gente vai conseguir promover e ter sucesso na realização das sequências didáticas. Agora, veja, é um pouquinho diferente do que a gente tem em Piaget, que embora em Piaget a gente também promova algumas situações didáticas ali para o aluno chegar a um novo conhecimento, construir o seu conhecimento, a interação, a intervenção, a ajuda do professor, ela não é tão evidente, não é tão explícita como se pressupõe aqui na teoria de Vygotsky, tá? Bom, o professor Natanael Freitas Cabral, né, que faz essa apresentação para a gente no livro Sequências Didáticas, né, que é esse livro que eu trouxe aqui para vocês, ele define as sequências didáticas como um conjunto de atividades, que são intervenções planejadas, etapa por etapa, com a finalidade de fazer com que os aprendizes compreendam os conteúdos, os objetos de ensino. Tá? Então, aqui a gente vê a questão da intervenção e das etapas. E ele destaca 4 fases distintas de uma sequência didática, que são a apresentação da situação de ensino, que é quando você fala para o seu aluno o que ele vai aprender, o que se espera dele, qual é o objetivo daquela sequência de atividade, quando você apresenta, daquela sequência didática, quando você apresenta para ele qual é o objetivo, o projeto que você delineou para ele percorrer. A produção inicial, né, que ela pressupõe aí aquelas atividades de levantamento daquilo que a gente espera que o nosso aluno saiba, então a gente precisa verificar a partir de uma produção do aluno se realmente ele tem os pré-requisitos não é uma palavra que eu gosto muito, mas se ele tem as condições ali para ele progredir nos seus conhecimentos, ou seja, se ele traz consigo aquele nível de desenvolvimento efetivo, tá? Que a gente acabou de verificar ali no esqueminha de Vygotsky. A terceira fase, que é o desenvolvimento dos módulos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque aí aqui a quantidade de atividades ela pode variar, em vista da estratégia que você vai utilizar para promover ali as situações de aprendizagem. Então, no desenvolvimento dos módulos é que a gente vai lançar mão aí
de novas estratégias, de novas abordagens, em especial se a gente está falando num período de recuperação, né? Porque, vamos pensar, se a gente tinha ali um plano para trabalhar no primeiro, no segundo bimestre, então, a gente esperava que o nosso aluno alcançasse um conhecimento e a gente verificou que isso não foi realizado. Então, no momento da recuperação, do aprofundamento, a gente vai precisar talvez repensar essa metodologia, essas estratégias, essas abordagens. Porque se eu fiz daquele jeito e não tive sucesso, o que eu posso fazer de diferente, tá? Para que ele consiga esse progresso, para que ele consiga, então, progredir para um outro nível. Então, vejam que as atividades aqui, elas têm esse princípio de estarem interligadas, tá? E aí, a quarta fase, que seria a produção final, quando o aluno mostra, quando ele aplica aquilo que ele conseguiu aprender, tá? Essas seriam as 4 fases aí das sequências didáticas. Agora, como que eu sei se uma sequência de atividades que eu propus, ela é ou não didática? E veja, não é tão simples, né? Explicar assim parece assim, muito claro, muito simples, mas nem sempre é. Então, para responder essa pergunta, a gente recorreu ao referencial do Zabala, que também é o referencial do professor Natanael, tá bom? O Zabala, no seu livro A Prática Educativa, ele diz o seguinte, que a gente tem que fazer algumas perguntas para verificar se aquela sequência didática ela é realmente uma sequência didática ou algumas sequências de atividades encadeadas, né? Então, quais seriam essas perguntas? Eu vou ler com vocês, porque aí a gente vai refletindo sobre cada ponto. Vou ler bem devagar, o que para mim é um pouquinho difícil, porque eu sou um pouco afobada, mas aí a gente vai refletindo e vai fazendo algumas ponderações. Então, diante de uma sequência de atividades, para ela ser didática, a gente partiria da primeira pergunta, né? Essa sequência, ela possui atividades que permitem determinar os conhecimentos prévios que cada aluno tem em relação aos novos conteúdos que ele vai aprender? Então, aqui a primeira pergunta já nos remete ao levantamento dos conhecimentos prévios. As atividades dessa sequência têm conteúdos que são propostos de forma significativa e funcional para os alunos? Mais à frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente sempre fala que tem que ser significativo para que tenha um sentido, para que ele se motive, porque a aprendizagem ela só ocorre quando existe essa predisposição, essa motivação. Então, para isso, uma estratégia que a gente demonstre para o aluno que aquele conteúdo, que aquele conhecimento, ele é significativo. Então, continuando. Essas atividades, elas permitem inferir se são adequadas ao nível de desenvolvimento de cada aluno? Então, quando a gente foi trabalhar o material Aprender Sempre em 2019, né, quando a gente falou um pouquinho sobre os agrupamentos produtivos, a gente sempre tinha uma preocupação de como a gente ia agrupar o aluno, né, os alunos. Se a gente ia pegar pelo nível de desenvolvimento dele, pelo nível de proficiência. Então, a gente consegue, naquelas atividades, identificar aquelas que são adequadas para aquele aluno com nível de proficiência mais baixo, aquele aluno que tem um nível de proficiência adequado ou avançado. Como que a gente vai distribuir isso em termos de atividades? E como a gente pretende aplicar isso agrupando os nossos alunos? Então, aqui é uma pergunta extremamente importante, né? Vamos continuar. Olha só aqui a quarta pergunta, se não tem tudo a ver com aquilo que a gente estava conversando até agora. As atividades que são apresentadas, elas representam um desafio alcançável para o aluno? Ou seja, elas levam em conta as suas competências atuais e fazem avançar com a ajuda necessária? Portanto, elas permitem criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir? Então, eu grifei aqui a ajuda necessária, porque esse é o ponto alto aqui de uma sequência didática, a intervenção do professor, tá? É nisso que se apoia toda a ação educativa. E é a partir disso que a gente vai fazer as intervenções necessárias, tá bom? Número 5, né? As atividades, elas evocam um conflito cognitivo
que promovam a ação mental do aluno necessário para estabelecer relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios. Então, esse conflito cognitivo, ele é fundamental. O que não pode é paralisar, não sei fazer, então não vou nem tentar, né? Às vezes acontece. Mas a ideia aqui é que a gente, ao passo que a gente mostre um desafio, a gente tenha que trabalhar também a motivação, mostrando que o aluno tem potencial para realizá-la. Essa é a premissa. Número 6. Essas atividades promovem uma atitude favorável, ou seja, elas são motivadoras, que a motivação é o gatilho da aprendizagem, né? Se o aluno não está motivado, ele não vai aprender. Então, como a gente já tinha comentado. As atividades estimulam a autoestima e o autoconceito em relação às aprendizagens que se propõem? Isto é, o aluno consegue sentir que, de certa forma, ele conseguiu aprender, que todo aquele esforço valeu a pena? Então, aqui é um pouco da recompensa, né? O nosso cérebro está sempre buscando recompensa, ele precisa ver que aquele esforço valeu a pena. Então, isso é importante. Aí, por isso que a gente fala tanto de gamificação, né? Porque tem uma recompensa ali. Essa recompensa, ela é validada, né? Quando a gente lança a mão de alguns jogos. E, por último, essas atividades, elas ajudam o aluno a adquirir aquelas habilidades relacionadas a aprender, para que eles possam ser cada vez mais autônomos em suas aprendizagens? Então, com esse nível de detalhamento todo, a gente percebe que montar e realizar uma sequência didática não é fácil, né? Não é simples. Então, é por isso que a gente nem sempre está usando sequências de atividades, assim, toda semana nas nossas aulas, nem presencialmente. Tá? Veja, não é tanto em relação ao tempo, né? Embora a gente perceba que a questão do tempo aqui ela é primordial, uma boa sequência didática, ela é longa, né? Mas a gente às vezes realiza algumas atividades muito assim próximas de uma sequência didática, porque a gente tem que ver a intencionalidade, e é justamente isso que a gente está buscando conversar hoje aqui em relação ao programa, né? O fato de, nos anos finais do ensino médio, eu ter optado por utilizar uma sequência de atividades, não significa que isso é inferior à utilização de uma sequência didática, significa apenas que a minha intencionalidade é diferente, né? Então, vamos seguir aqui. Eu acho que depois disso ficou um pouco claro para a gente, ficou mais claro para a gente o que é e o que não é uma sequência didática, né? Então, a partir de agora, a gente consegue fazer essa distinção com um pouco mais de propriedade. Vamos ver, então, um pouco das sequências de atividades, né? Que é o que a gente tem no nosso material. Essas sequências de atividades, elas são definidas assim. São atividades com conexão entre si, como é o caso das sequências didáticas, o que pode até gerar uma confusão, né? Então, tem uma conexão entre si, são planejadas e organizadas em etapas. Também, as sequências didáticas também são organizadas em etapas, mas aqui a gente vai ver que são etapas diferentes. E o objetivo é desenvolver habilidades. Quais habilidades? Pensando na recuperação, habilidades essenciais. Tá? Então, dentro do diagnóstico, como eu falei, que você realizou ali com a sua turma, no caso dos outros componentes, que não língua portuguesa e matemática, a gente vai identificar o que é essencial para o meu aluno saber e o que ele precisa trazer de conhecimento anterior, que aí são as habilidades de suporte, para ele progredir nas aprendizagens. Tá? Então, aqui eu fiz o esqueminha. Partimos de uma habilidade essencial, reconhecemos quais são as habilidades de suporte, que não necessariamente devem ter sido trabalhadas em anos ou em ciclos anteriores. É o que geralmente acontece, mas não necessariamente, porque eu posso ter uma habilidade essencial, por exemplo, que deveria ter sido consolidada no terceiro bimestre, e a habilidade do suporte dele é lá do primeiro bimestre. Então, dentro de um mesmo ano, mas a ideia é de algo anterior. Então, as habilidades de suporte, elas vão dar essa sustentação para o desenvolvimento e para o alcance de uma habilidade essencial, tá bom? Agora, de que forma que o material apresentou isso para a gente, né? Então, a gente tem ali o reconhecimento dessas habilidades, como eu falei, mas existe uma metodologia, né? Uma metodologia
que foi pensada para que a gente consiga trabalhar, então, essa habilidade, recuperá-la e aprofundar. Qual que é essa metodologia? Então, ela é apresentada aí para a gente 3 etapas. São apresentadas 3 etapas aí. A primeira, a ativação inicial, seguida da sessão desenvolvendo, e a última sessão, que seria a sessão finalizando. Então, os professores de língua portuguesa e matemática estão bem familiarizados com isso, né, porque a gente tem trabalhado com o material Aprender Sempre, e aí agora a gente vai, com o documento orientador, pensar isso para os outros componentes. Mas a ideia é, quando você vai planejar uma aula com foco na recuperação e aprendizagem, a gente precisa observar no nosso plano de aula, dentro dos nossos 45 minutos, isso é impossível, dentro dos nossos 45 minutos, a gente vai observar atividades de ativação inicial, de desenvolvimento, que é onde acontece a intervenção do professor, e a finalização. Então, vejam algumas aproximações com a sequência didáticas, né? Existe uma aproximação aí de conceitos, né? Mas a aplicação, ela se distancia um pouco. Então, o que nós vamos fazer agora? Essas são as etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento que eu destaquei aqui para vocês. Então, nesse momento, a gente vai para uma atividade, né? Pedir para que vocês tivessem em mãos, no caso dos professores de língua portuguesa e matemática, o material Aprender Sempre, volume 3, e no caso dos professores dos outros componentes, o documento orientador de recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática, tá? Então, a gente vai olhar para esses documentos agora, e a gente vai analisar a sequência de atividades que a rede propôs para a gente. O que eu quero de vocês, né? O que a gente vai fazer? Que eu vou estar com vocês também ali no chat. É preciso que vocês identifiquem qual que é a habilidade essencial e quais são as habilidades de suporte que são exemplificadas ali. Feito isso, vocês vão analisar, dentro da sequência de atividades propostas, que não necessariamente precisa ser uma sequência muito extensa, tá? Eu quero que vocês analisem os tipos de atividades dessas 3 etapas, da ativação inicial, da sessão desenvolvendo e da sessão finalizando. Então, quais são as atividades que eu utilizo para fazer a ativação inicial na minha aula? Aí, durante a minha aula, quais são as atividades? E para finalizar? Então, essa é a análise que eu gostaria que vocês fizessem, e eu vou dar um tempinho aí para vocês, para a gente consultar esses 2 documentos, tá bom? 2 documentos, né? Só reforçando. Língua portuguesa e matemática, Aprender Sempre, e os outros componentes do documento orientador. Vamos lá?
Muito bem. Conseguiram, então, fazer essas anotações? Vamos agora, então, compartilhar as observações, os resultados das análises de vocês, tá bom? Nós vamos para uma interação no chat. Respondam para mim. Que tipos de atividades foram utilizados na etapa ativação inicial? Tanto no documento orientador quanto no material Aprender Sempre. Então, vamos organizar aqui as nossas interações. Se você é professor, por exemplo, de geografia, então você coloca o componente geografia e fala para a gente qual foi o tipo de atividade que você identificou na ativação inicial dentro daquelas sequências de atividades que você analisou, tá bom? Não sei se você conseguiu analisar uma ou duas, tá? E se você tiver uma outra sugestão, né, uma outra possibilidade de trabalho e puder compartilhar com a gente, vai ser muito legal, porque aí a gente vai ter a sua colaboração e a colaboração dos outros professores, dos seus pares, que também são professores de geografia. Então, vamos ver se os olhares convergiram, tá? Vamos encontrar algumas aproximações. E é legal também, porque aí a gente vai ter uma troca não só entre os mesmos componentes, mas também uma troca entre as áreas, né? Dentro da área, melhor dizendo. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer um comentário legal e você quiser concordar, ou se você quiser complementar aquilo que eu falei, uma dica. Quando você viu lá, por exemplo, eu fiz um comentário, então aparece Ellen Fernandes, que é o nome do meu usuário, aí no chat. Se você colocar arroba e começar a escrever meu nome, arroba Ellen Fernandes, ele vai aparecer uma lista. Você seleciona esse nome e aí aquela mensagem que você vai responder, que você vai digitar, vem destacada para mim. Então eu sei, por exemplo, que o professor está falando comigo porque ele usou esse recurso, tá bom? Então fica essa dica, se você quiser conversar diretamente aí sobre o tema da formação, se você quiser conversar aí com alguém, responder na hora da interação, você pode falar, chamá-lo, né, nominalmente, usando esse recurso, tá bom? O problema é que, às vezes, o YouTube, ele tem um número muito limitado de caracteres, então, assim, são mensagens rápidas, tá, pessoal? A gente não consegue, às vezes, colocar um texto muito grande. Mas vamos lá? Então, compartilhem com a gente. Lembrem de colocar o componente, o tipo de atividade e se você tem uma outra sugestão para trabalhar na etapa ativação inicial.
Ótimo. Vamos ver então algumas dessas possibilidades que vocês conseguiram identificar durante a análise das atividades? Vamos lá. Na ativação inicial, o elemento central é o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, tá? Isso pode ser feito a partir da proposta de questões disparadoras, da leitura de textos ou de fragmentos de texto, da exibição de vídeos, análise de imagens, apresentação de situações e problemas, tudo isso para contextualizar aquele tema, aquele objetivo da sua aprendizagem. Agora, o importante é sempre contextualizar com a habilidade que vai ser trabalhada, até para o próprio aluno monitorar o seu percurso, e também propor aí algumas situações que tenham significado para o aluno, tá? Então, a gente bate aí na questão dos centros de interesse, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Continuando a nossa interação no chat, com base ainda na análise das atividades que vocês realizaram. Contem para mim que tipo de atividades que vocês identificaram na seção desenvolvendo, tá? Então, igualmente, vocês vão colocar lá o componente, né? Então, você vai colocar que você é professor de arte. Então, durante a sessão desenvolvendo, quais foram os tipos de atividades que foram realizadas? Como você enxergou a intervenção do professor, tá bom? E falem para mim também se vocês têm alguma sugestão ou outras possibilidades que poderiam ser utilizadas aí. Vamos lá? Então, mais uma interação no chat.
Muito bem. Vamos sistematizar, então, alguns desses tipos de atividades que vocês elencaram. Tá? Então, na sessão desenvolvendo, como a gente já antecipou, o importante é a gente promover as intervenções pedagógicas, né? Então, essas intervenções pedagógicas, elas vão acontecer durante a leitura de textos, aí a apresentação de vídeos, mas vejam, né, aqui nessas atividades a proposta é um pouco diferente daquela leitura de textos e da exibição de vídeos da ativação inicial, tá? Então, o trabalho que eu vou fazer com o texto e com o vídeo, ele vai ter que ter uma outra intencionalidade. No caso aqui, é a consolidação, a aplicação de alguns conceitos, então, diferente daquela leitura de apreciação, de contextualização que a gente utilizou na fase anterior, na etapa anterior, certo? Bom, então a gente pode fazer intervenções durante a leitura de textos, durante a exibição dos vídeos. É importante que a gente, nessa fase, resolva aqueles problemas que foram levantados lá na ativação inicial. Então, eu apresentei uma situação problema, agora eu preciso resolver. Como que eu resolvo? Quais estratégias eu uso, né? É o momento de a gente fazer experimentações, investigações, né? Propor ali uma roda de conversa para a gente verificar o entendimento do aluno. Agora, num contexto remoto, então a gente poderia aí fazer uma adaptação e utilizar um fórum de discussão, né? É claro que muito daquilo que a gente planeja, né, às vezes a gente não tem o alcance que esperamos, mas assim, a gente não pode deixar de fazer. Eu acho que o grande diferencial do trabalho do professor nesse período de aulas remotas é que a gente tem sido constante. E se a gente pensar que o nosso aluno, desde pelo menos os 6 anos de idade, está acostumado a colocar a mochila nas costas e ir para a escola, e hoje ele não precisa, né? Hoje o ideal seria com que ele levantasse de manhã e fosse para frente do computador para fazer a sua tarefa. A gente pensar que a gente levou anos para construir esse hábito no aluno, então não é em 5, 6 meses que a gente vai conseguir mudar toda essa construção. Então, o importante é mostrar, tanto para o aluno, quanto para o pai, quanto para o responsável, que a escola não fechou, né? Que nós mudamos a forma de trabalho, mas que, em termos de qualidade, em termos de efetividade, as ações continuam, tá? E aí fica toda a minha reverência ao trabalho que vocês têm realizado, as superações, né? E hoje a gente está aqui, isso é prova disso. Então, como eu falei, às vezes a gente planeja, né? A gente tem uma perspectiva, a gente tem grandes expectativas, né? Mas a gente também não pode se frustrar, tá? A gente tem que ser constante, porque a gente vai ter bons resultados, sim. Tá bom? Então, continuando. Vamos então para a sessão finalizando, né? Dentro da análise que vocês fizeram da sequência de atividades, contem para a gente quais os tipos de atividades foram utilizados na sessão finalizando. Como que a gente termina a nossa aula, de acordo com essa proposta, tá bom? Lembre-se de colocar, então, o componente curricular. Então, se você é, por exemplo, professor de biologia, você vai colocar lá em você professor de biologia e na sessão finalizando você identificou determinada estratégia que te chamou a atenção ou você gostaria de propor uma outra. Coloca lá para a gente interagir um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta.
Ótimo. Então, vamos lá. Na sessão finalizando, o que é importante, né? É o momento de sistematizar os conhecimentos. Então, de que maneira eu posso fazer essa sistematização? Então, eu posso propor aí a construção de mapas conceituais, né, a produção de textos, socialização das atividades realizadas, né? Posso propor jogos que tem aí esses níveis para o aluno ir alcançando, quizzes, testes, inclusive esses jogos, né, eu coloquei aqui, eles podem ser produzidos pelos próprios alunos, tá? No momento que ele está criando o jogo, que ele está pensando nas regras, né, ele está sistematizando e ele também, ele consegue pensar, ele consegue refletir e ampliar também as possibilidades, né? Porque aí ele vai ver aquilo que é realmente que se ele está propondo um jogo para o colega dele, ele vai tentar colocar no nível que o colega não vai alcançar. Então, quais são os conhecimentos necessários para que essas mobilizações aconteçam? Então, fica aí uma estratégia também que eu acho super válida. O importante, pessoal, é que nesse momento a gente consiga verificar se aquilo que a gente tinha como objetivo inicial na aula foi alcançado, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa troca entre vocês e que a gente tenha construído, porque nada melhor do que conversar com com os nossos pares, com pessoas, com os profissionais que têm os mesmos desafios, né, ou que se assemelham, se aproximam muito daquilo que é o nosso trabalho em sala de aula. Então, é super rica, eu gosto muito de poder trocar essas experiências. Bom, então vamos lá. A gente viu até aqui, né, como eu trouxe, a metodologia proposta para as aulas da recuperação e aprofundamento. Então, essa metodologia ela é proposta em algumas etapas, a gente passou por essas etapas, então fizemos uma análise, ainda que breve, do material, mas o importante, o que eu quero destacar é que metodologia, pessoal, é meio, tá? Metodologia não é fim, não é a finalidade maior. Então, quando eu falo de mudar estratégias, mudar a metodologia, isso é importante para chegar ao fim desejado, que é a aprendizagem, que é o conhecimento, que é o desenvolvimento de competências. Isso é indiscutível. Então, metodologia, forma de trabalho, é meio, tá? Então, a gente não pode perder de vista também o conteúdo. Então, olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Temos sim que observar as metodologias, a forma de trabalho, mas nunca perder de vista o conteúdo. O conteúdo é o que vai dar vida para qualquer metodologia, né? E aí a grande riqueza de trabalhar ali com as áreas do conhecimento, não é verdade? Então, agora nós vamos para a terceira parte da nossa conversa, que eu prometi para vocês, e eu quero apresentar, que foi a proposta de formação ação do professor Nilson José Machado. Como eu disse, né, na apresentação, ele é professor da Faculdade de Educação da USP, e ele fez essa apresentação há 2 semanas para a diretoria de Carapicuíba, e eu achei pertinente trazer aqui para as nossas conversas no dia de hoje, porque ele vai articular esses 2 elementos, a forma e o conteúdo, na ação e na formação do professor. Então, essas palavras aqui, push e fish, elas não vêm do inglês, tá? Como poderia até parecer. Essas palavrinhas aqui, na verdade, é a sigla formada por algumas características da proposta que ele traz, então, em relação à forma e ao conteúdo, que é o que a gente vai trabalhar agora. Ele inicia a apresentação partindo da perspectiva da educação integral. Então, essa proposta, na verdade, é um caminho, eu vejo como um caminho para uma educação integral. Então, a ação do professor para que a gente consiga, então, promover uma educação integral, que é uma educação não fragmentada, uma educação que forma um sujeito íntegro em valores, íntegro em conhecimentos e íntegro em relações. Tá?
E de que maneira, né, que a gente pode, então, minimizar essa fragmentação e ter sempre em vista uma educação integral. Então, ele vai partir dessas duas perspectivas, da forma e do conteúdo. Então, vamos olhar um pouquinho para a forma da formação e da ação do professor. Então, a forma, ela tem 4 características aí, que são reconhecidas por essas 4 letras, né? Então, inicialmente, a letra P, né, de permanente. A formação do professor, ela é permanente. A nossa formação, ela não acaba quando a gente cola grau, quando a gente recebe o diploma na faculdade, né? A formação inicial talvez sim, mas a formação em serviço, a formação continuada, né? Ela é permanente no tempo. E um dia, quando aposentarmos, ela também não vai acabar, né? Ela continua, ela permanece. Então, a nossa formação e a nossa ação enquanto professor são permanentes. É essa a ideia do P. E da mesma forma que hoje o nosso aluno não aprende dentro do espaço escolar, a aprendizagem ela não está circunscrita ao espaço ali, ao perímetro da sala de aula, a nossa aprendizagem e a nossa ação também é ubíqua. Então, o de ubíquo, aprendizagem, ação, atuação ubíqua. E a gente, acho que só teve uma comprovação ainda maior com a pandemia. Né? Então, o professor mostrou que ele não precisa estar em sala de aula para trabalhar. Então, isso ficou, assim, evidente, tá? Ainda que muitos não reconheçam, mas a ação, atuação e aprendizagem, ela é. Então, tanto os alunos quanto nós, professores, aprendemos. Não só quando estamos dentro da escola, dentro de instituições formais, mas a gente também aprende dentro de por exemplo, de ONGs, a gente aprende quando a gente assiste a um filme, a gente aprende quando a gente lê um livro, a gente aprende quando a gente vai a um museu, a gente está sempre aprendendo. Tá? E a terceira característica representada aí pela letra S é a simbiose, né? Essa associação da teoria e da prática. Então, já caiu aquela ideia de que uma tem prevalência, tem preponderância em relação à outra. Então, a prática não é superior à teoria, nem a teoria é superior à prática. O que a gente precisa é uma integração. O professor Nilson traz uma colocação fantástica. Ele diz que a teoria é visão, e que sem teoria, sem visão, a prática é cega. Então, a gente sempre busca, né, nas nossas formações, ter um embasamento robusto, um embasamento, assim, realmente de peso para justificar. E é engraçado, né? Estava refletindo esses dias, parece que a gente tem que estar sempre buscando justificar o porquê que nós estamos adotando determinado caminho, estratégia de aprendizagem, de trabalho, né? Às vezes nós professores, precisamos estar sempre comprovando a eficácia daqueles métodos que nós estamos empregando. E isso às vezes não acontece em outras profissões, né? Dificilmente, quando a gente está doente, a gente vai ao médico, a gente questiona às vezes o tratamento que ele nos prescreve. Eventualmente, a gente pode até buscar uma segunda opinião, sim, mas parece que o professor está sempre ali, né, e sendo provado, né, a prova. Então, essa teoria, essa prática, ela é fundamental. Eu gosto realmente eu me sinto mais amparada, né, parece que as nossas decisões, as nossas atitudes, elas são mais coerentes, elas são mais seguras, né. Então, essa é a relação aí, essa simbiose entre teoria e prática é uma característica da nossa ação, da nossa atuação. E ainda também em relação à forma, a gente tem o H de híbrido. E olha que interessante, né? Essa questão da formação híbrida, ela não é de agora, né? A gente não aprende, como eu falei, só quando a gente está ali frente a frente, olhando no olho do professor, como o professor Nilson fala, né? Como ele trouxe. Essa questão de estar na escola e aprender na escola e continuar aprendendo em casa, desde o momento que o professor passa uma tarefa para o aluno, isso já é uma característica híbrida do processo.
A questão é que agora, né, parece que virou um modismo falar educação híbrida, né? É lógico que agora a gente tem outros aspectos a considerar, inegável. Mas a ideia em si de hibridismo, de uma educação à distância, uma educação presencial, ela sempre existiu, tá? Agora, o que ele coloca é que a dificuldade é o conseguir achar um ponto de equilíbrio, né? Um mix aí entre o presencial e a distância. Porque a distância, ele não é sinônimo de ausência. Distância significa que você está longe, mas não que você está ausente. Então, muitas vezes existe uma confusão aí, né? Muito mais, acho que mais do que nunca a escola está mostrando que ela está mais presente na vida do aluno do que nunca, né? Ou estamos trabalhando para isso. Então, essas seriam as 4 características aí da forma, da formação e da atuação do professor. E com relação ao conteúdo, né? Igualmente, nós temos aí 4 características, tá? Em relação ao conteúdo, da formação e da ação do professor. Então, pensando na ação, né, do professor, aí a gente tem o trabalho com as ideias fundamentais. O que seria isso? Pensar naquilo que é fundamental para ensinar ao aluno. As ideias fundamentais, segundo essa proposta do professor Nilson, é que para ser fundamental, a gente não pode entrar em minúcias para explicar o porquê estamos ensinando. Então, se o pai ou se o aluno quiser saber por que ele está aprendendo aquilo, e eu começar a usar termos muito técnicos, muito específicos, então já deixou de ser fundamental. Isso vai bem ao encontro daquilo que é essencial, das habilidades essenciais. Então, na hora de selecionar as habilidades essenciais, lembrem-se disso, tá? Porque aquilo que é fundamental é o que tem que ser o centro das nossas ações. Porque os detalhes, os alunos correm atrás, se ele tiver aprendido aquilo que é fundamental. Uma outra característica daquilo que é fundamental é quando não acaba na minha disciplina, então não fica ali isolado dentro do componente, ela transborda, ela tem aproximação com outras disciplinas. Então, a gente está com um currículo novo aí de língua inglesa e a gente está sempre trabalhando os temas relativos às ciências. Então, se a gente traz lá os tipos de energia, eu estou dialogando com as ciências, eu estou, a partir das aulas de inglês, eu estou dialogando com ciências, posso dialogar com geografia, então não se encerra ali. Se eu consigo visualizar isso naquele conteúdo que eu estou trabalhando, eu de fato estou trabalhando aquilo que é fundamental. Centros de interesse, né? E de interesse. Aí é aquela pegada que eu falei para vocês que a gente parece que está sempre ouvindo, né? Tem que despertar o interesse do aluno. Tá. Na verdade, não é simplesmente despertar o interesse do aluno. É que na nossa atuação a gente consiga fazer uma interligação aí entre o que é interesse do aluno e o que é interesse da escola. Né? Porque o aluno, ele tem um interesse, isso ele traz com ele. Agora, a escola tem o interesse de promover ele saber científico, saber artístico. Agora, se eu conseguir fazer essa aproximação, aí eu consigo entrar no centro de interesse do aluno. Papel de mediador, mais uma vez, né, pessoal? Sempre buscando aí promover esse centro de interesse. Foco no significado, né? Então, a gente não ensina simplesmente aquilo que é útil. Então, prevalência do significado em relação àquilo que é útil. Eu vou ensinar isso porque ele vai precisar. Porque ele precisa entrar no mercado de trabalho. Sim, essa é uma preocupação, né? Até o currículo oficial tinha, né, articulação com o mundo do trabalho. Isso não caiu.
A questão é que a gente não pode ensinar apenas para que ele ingresse no mercado de trabalho, porque tem uma aplicabilidade. A gente tem que ensinar, a gente tem que ensinar e mostrar que tem um significado. Então, por exemplo, quando eu trabalho poesia, quando eu trabalho filosofia, eu não estou trabalhando simplesmente porque tem uma utilidade e ele vai aplicar aquilo, mas eu estou ensinando o aluno a pensar, né, a desenvolver um senso de apreciação estética, artística. Isso em si tem significado. E isso prevalece em termos de comparação com qualquer objeto, qualquer utilidade, tá? Então, focar no significado, mostrar, e aí eu acrescento, né? A gente precisa mostrar para o aluno que tem o significado, né? E o H de humanos, de valores humanos, que eu acredito, né, que é o grande filtro aí para os demais. Se a gente não conseguir enxergar que aquilo que a gente está trabalhando, que o conteúdo que a gente está trabalhando tem esse valor humano, promove a valorização da vida, né? Se a gente não conseguir aproximar e mostrar isso pro aluno, então o trabalho ele perde todo o sentido, todo o significado. Nesse sentido que a gente está falando de uma educação integral. Quando a gente consegue aliar a forma e o conteúdo nessa perspectiva, a gente sim está trabalhando para a promoção de uma educação integral. É fantástico, né? Acho que. E simples, né? Não é uma coisa que vai além dos conhecimentos, que vem teorizar muito. Não é. Agora, quando a gente fala de formar uma pessoa íntegra, íntegra em valores, íntegra em atitudes, íntegra em, em respeito e valorização do outro. Então, e tudo isso a partir das discussões que a gente promove durante a nossa ação educativa. Somos educadores. Bom, eu acho que é nessa linha que a gente precisa pensar. Quis trazer para a gente também dar um amparo aí para essa proposta de recuperação, de identificação daquilo que é essencial, tá? Eu vou finalizar aqui a nossa conversa com uma citação do conto Funes, o Memorioso, do argentino Jorge Luis Borges. E o Funes, ele é a personagem principal. O narrador, ele coloca assim, que Funes havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer as diferenças, é generalizar, abstrair. E no mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos. O Funes é um jovem que faleceu precocemente. Ele teve um acidente e aí ele acabou, depois desse acidente, guardando muitos detalhes. Então a vida dele era cheia de, os dias dele eram abarrotados de detalhes. Só que, como o narrador coloca, ele tinha muitos detalhes, mas ele não devia pensar, ele não conseguia pensar. Essa capacidade de pensar não foi dada a ele depois desse acidente, tanto que ele acabou falecendo precocemente. Por que eu trouxe isso? Porque os detalhes, eles são importantes. Dentro da nossa área, a gente ama detalhes, a gente ama, né? Só que o principal é aquilo que é fundamental, porque se a gente ensina o que é fundamental, o aluno vai atrás daquilo que é o detalhe. Então, eu termino aqui com essa citação, espero que, de alguma forma, tenha contribuído hoje com a formação de vocês, com esse bate-papo que a gente promoveu. Fico sempre aí à disposição para a gente continuar essa conversa, para a gente tirar dúvidas assim mais pontuais. E agradeço a atenção de todos. Obrigada pela participação, obrigada por estarem comigo até o final. E se teve alguma dúvida, se em algum momento eu não fui clara, por favor, encaminhe e me dê uma nova chance para poder esclarecer aquilo que não ficou claro. Bom, pessoal, um abraço, se cuidem e até a próxima.